Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Minha missão aqui então é trazer uma visão de fora, trazer muitas vezes perguntas, questionamentos, uma visão leiga sobre o assunto. É bem leiga hoje, né, Diego? A gente estava conversando em off. Totalmente leigo pra mim, né? E pra você também. Pra mim também. E eu já ouvi falar do termo aqui, da técnica, e eu ia pesquisar antes, mas eu disse não. Eu quero deixar minha mente limpa, tipo uma tela branca, sabe? E a nossa convidada hoje vai fazer a pintura ali, vai introduzir o assunto e falar pra nós do que se trata. Então, quem tá aqui hoje pra gravar comigo é o Diego. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan. Maravilha, Diego. E a convidada de hoje consegue apresentar pra nós quem que você trouxe pra conversar? Nossa ilustre convidada é a Jéssica Mota Paraguaçu. Nome diferenciado, né? É, importada pelo sotaque, eu vi que ela veio de fora também. É, isso aí. Jéssica, a gente sempre faz uma pergunta básica, assim, quem é a Jéssica na fila do pão, né? Pra tu explicar de onde é que tu veio, qual é a tua bagagem, qual foi tua vivência e o pessoal entender quem tá por trás da voz da Jéssica, porque muitas vezes o pessoal que tá assistindo tá só ouvindo e não tem a imagem, né? Então, fica curioso para saber quem é a Jéssica. Se apresenta aí. Então, para começar, fala, meu povo, como se tivesse nas redes. Eu não sou daqui, eu sou cearense, mas moro aqui em Chapecó já tem 6 anos. Fiz faculdade de arquitetura aqui, então eu sou arquiteta. Fiz pós-graduação em designer de interiores e trabalhei um bom período com interiores, tanto em marcenaria quanto em móveis planejados. Então essa questão ali de detalhamento, né, que a gente precisa ter, tem uma boa experiência também. E na questão da funcionalidade dos móveis, como que os ambientes se comportam. E aí, trazendo a questão da energia, né, dentro desse período trabalhando, eu senti que fazer a arquitetura só pela estética, além da funcionalidade, também estava faltando alguma coisa. Porque acabava que a gente via muitos projetos parecidos, ou então projetos sem a identidade do cliente, às vezes sem levar muito em consideração o que ele queria. E foi atrás disso que eu encontrei um diferencial, que é o Feng Shui. Então, hoje eu trabalho com Feng Shui nos interiores, mas que também é aplicado em toda a arquitetura, inclusive a nível de projetos urbanos, para o mapeamento das cidades. A gente consegue fazer tanto de nível macro até um nível bem micro mesmo. Maravilha. Esse assunto, então, é totalmente leigo para nós aqui, vamos explorar bastante eles, mas antes da gente seguir aqui para o assunto principal, a gente tem que fazer nosso pedágio básico, né, Diego? É isso aí. Pedir pro pessoal nos seguir, quem está apenas nos ouvindo aí, vai lá no nosso canal do YouTube, que também tem a versão em vídeo, né? Também tem as nossas caras lá pra saber quem a gente é. E coloca os comentários lá, né? No YouTube é lugar de polêmica. Também é lugar de perguntas. Acho que vai gerar muitas perguntas, né? Muito importante. Deixe sua dúvida aí que a gente vai estar respondendo. A Jéssica tem o link. Ela sabe qual vai ser o vídeo. Então ela também pode responder. Se alguém tiver alguma dúvida, fica o compromisso aí de responder quem tiver dúvida sobre o assunto. Maravilha? Jéssica, diz pra nós aí, o que o pessoal vai levar pra casa, o que vai ser digamos assim, o valor desse episódio hoje pra quem nos ouvir até o final. O que a pessoa vai aprender, vai entender, o que ela vai levar de aprendizado hoje pra esse episódio. É muito importante a gente lembrar que a gente trata com seres humanos. E que, principalmente num contexto ali de pós-pandemia, a gente está em busca do bem-estar. E 90% do tempo a gente fica em espaços construídos. Então, como esses espaços impactam a vida das pessoas? Então, pode ser comigo, que sou arquiteta, como pode ser com o meu cliente também.
eu posso usar na minha vida, na minha casa, da mesma forma que eu vou usar no projeto do meu cliente. Tudo pensando nessa harmonia, nesse equilíbrio das energias, o layout, como que essas mensagens vão ser recebidas pelo cérebro do meu cliente. Eu tava perguntando até pro Diego antes, eu tenho uma dúvida de leigo, assim, que eu quero que você me explique com uma frase, o que é o Feng Shui. Do tipo assim, tá na fila do pão, eu pergunto quem é a Jéssica, com quem você trabalha. Ah, Feng Shui, tá, já ouvi falar, mas o que é? E aí você tem pouco tempo, entendeu? Você tem ali 20, 30 segundos na fila do pão. Então, dá uma breve introdução, assim, pra leigo, né? Sem muito tecniquez, assim. Explica que parada é essa de Feng Shui. O Feng Shui são diretrizes de projeto, que vai contar com a harmonia dos espaços e entender a relação das pessoas que vivem ali com o espaço que elas estão. Então, dentro disso, a gente consegue trabalhar muitas questões, como prosperidade, sucesso, relacionamento, dentro do contexto daquele espaço, seja de uma casa, seja de uma empresa. Então, é a harmonia e a experiência... não digo experiência, seria a harmonia e o bem-estar de quem está usando aquele espaço. Isso. E daí isso impacta na disposição das coisas, né? E impacta também como que se mede o bem-estar, né? Porque é uma coisa muito própria. Eu dizer, tô bem, tô mal, né? E tu não consegue ter certeza se o quanto medir isso, o quanto eu tô bem ou mal nesse ambiente. Que técnicas são usadas assim para medir isso e para você conseguir dizer, ó, esse aqui é um ambiente apropriado e esse aqui não é um ambiente apropriado? Tá. O Feng Shui, se a gente parar para analisar, ele é uma onomatopeia que imita os sons da natureza. Ou seja, o Feng é o f do vento e o Shui da água. Então, em palavras bem cruas, é a relação do vento e da água. O vento é aquela energia que a gente não consegue pegar e a água que é algo fluido. Então, os chineses, já que se trata de uma técnica milenar chinesa, fizeram esse estudo nos campos e em relação à localização dos espaços e trouxeram isso para dentro dos ambientes, certo? Se a gente for fazer um comparativo, é muito parecido com a disciplina de conforto ambiental que a gente vê na faculdade. A gente leva em consideração topografia, o terreno, os ventos predominantes. Então, vem com todo esse embasamento milenar que hoje pra gente parece que é algo novo, mas que na verdade não é. Então, antes era bem questão de tentativa e erro mesmo. O que funciona, o que não funciona. Só que como na acupuntura, que é uma parte da medicina tradicional chinesa, que libera pontos de tensão do nosso corpo, os chineses observaram que esses pontos também poderiam ser trabalhados em casa. Então, o Feng Shui vem para liberar esses pontos de tensão dentro de casa. Ele, inclusive, assim como a acupuntura, também é uma parte da medicina tradicional chinesa. Olha só que massa, né? Os chineses sempre à frente do tempo. Eu costumo dizer assim, ó, que nada se compara ao teste do tempo. E o que o teste do tempo traz? Experiência e aprendizado. Ao longo de muito tempo, muitas décadas, muitas vezes... Milênios. Exatamente. Então, como que você vai criar uma tese contra isso, contra esse aprendizado milenar? Exato. Né? Então, é o tempo que mostrou isso, que foi passado de geração para geração, a técnica foi refinada, chegou a tecnologia e comprovou aquilo que se tinha muitas vezes em manuscritos, ou se tinha até mesmo na cabeça dos mais antigos. Então é isso que eu acho legal, assim, que quando você ouve sobre uma técnica, uma metodologia que ela vem resistindo ao tempo,
é muito difícil você dizer, não, isso não funciona, isso é balela, Exato. entendeu? É isso aí. Porque, cara, ela resistiu a tudo, sabe? E ela foi passada por muitas gerações. E passou, além de gerações, passou por culturas diferentes, né? Porque então ela é original da China. Isso. É uma cultura que E não é nasceu uma lá. moda. Não é uma moda, não é uma modinha aqui recente. Isso aí vem de muito tempo. Tu teria ideia, mais ou menos, de quanto tempo que existe o Feng Shui? Mais de 4.000 anos, 5.000 Mais. anos. Caramba. Só que ele passou por muitas mudanças, né? Até se a gente pegar o histórico da China mesmo, a gente tem períodos ali de comunismo, tem períodos em que o Feng Shui era muito bem visto e outros que ele não era tão bem visto assim. E dentro dessa história tem a escola que eu estudo, que é a do budismo tântrico tibetano do chapéu preto, que é a mais recente, a mais moderna, que veio como uma fuga do comunismo da China para os Estados Unidos. O mestre Lin Yun que trouxe, é o mestre dessa linhagem. Então ele levou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos veio aqui para o Brasil. Então, se a gente para pensar, é realmente muito tempo. E uma história interessante é que eu estudo Feng Shui desde a faculdade. Aplicava em alguns projetos, mas não tinha esse domínio profissional e mais amplo como eu tenho hoje, porque vai muito além de você escolher uma cor ou de posicionar um móvel, né? Tem muita coisa por trás. E eu cheguei para o meu orientador do TCC e eu disse que queria fazer alguma coisa relacionada ao Feng Shui. Porque eu queria alguma coisa diferente, né? TCC, a gente quer mirabolar. É isso aí. E ele disse assim, Jéssica, não pode, porque o Feng Shui não tem base científica. E aí, cortou minhas asinhas, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz o projeto com alguns embasamentos do Feng Shui, já que eu conhecia, mas não pude usar ele de forma comprovada, né? Sendo o ponto alto do meu TCC. Trabalho. E o legal disso é que hoje a gente tem a neuroarquitetura que já está trazendo conceitos que os chineses já usavam há 4.000 anos e agora que está sendo comprovado. Mas é muito legal isso, porque as pessoas começam a acreditar mais, porque tem essa comprovação científica. Mas é a gourmetização, né? Aquela máxima, o que já se fazia antes, com um nome mais bonito. E daí você coloca uma roupagem diferente e traz de um jeito uma coisa que já era feita há muito tempo atrás. Então acontece muito com muitas técnicas, muitas coisas. Quando você falou sobre o Feng Shui, ele não tem a base científica, mas ele é como determinar, como se sentir bem no ambiente, como determinar por que você se sente bem. Então eu pensei, eu já tive essa batalha no design gráfico, né, que a minha área vem do design, que a gente tinha a missão de explicar por que a gente escolheu verde e não azul num botão de uma tela, por exemplo. Sei lá, design de interfaces, vamos falar assim. E a gente teve até que, inclusive, fazer uma palestra dentro da empresa para desmistificar isso, explicar e tudo mais. Acredito que deva existir uma linha do Feng Shui aplicada ao design gráfico que consegue explicar de alguma forma. Claro, a gente tem as bases científicas, né? A gente tem a questão da curva de onda do vermelho que chega mais rápido no olho, tem a questão do amarelo que indica atenção, tudo isso vem da base da natureza, né? A natureza nos ensina isso. Mas o Feng Shui talvez tenha alguma coisa para explicar o que causa bem-estar e o que não causa bem-estar na questão da psicodinâmica das cores. Acredito que existe uma conexão aí, então é uma linha interessante de pesquisar no momento de pensar em paleta de cores e tudo mais, né? Sim, e quando a gente faz essa análise de Feng Shui, o que acontece? A gente precisa fazer o estudo, o entendimento da planta baixa do lugar. Então, não é só um ponto isolado que vai me determinar alguma coisa, que vai me falar, mas é uma sucessão de fatos e uma repetição que está acontecendo na casa, mas como a gente desenvolve de forma inconsciente, como a gente recebe essas mensagens subliminares, a gente vai estar recebendo sempre essas mensagens e vai se repetir em tudo na nossa vida. Então, quando a gente faz a aplicação do Bagua, que é a grade energética
que a gente trabalha no Feng Shui, nós conseguimos determinar 9 áreas principais da vida. E cada uma dessas 9 áreas é regida por um elemento. Que nós temos 5 elementos naturais, que a gente tem a base ali do Feng Shui, certo? Que é fogo, madeira, terra, metal e água. Então, nós precisamos ter o ciclo e o equilíbrio desses elementos para que tudo esteja em harmonia e proporcione o bem-estar para as pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, ali a área da prosperidade, certo? Eu tenho que a área da prosperidade corresponde ao elemento madeira. Então, o elemento madeira ali vai potencializar a prosperidade desse ambiente. Só que, por outro lado, eu não posso colocar o elemento madeira numa área que não seja tão boa, porque ao invés de energizar, eu vou estar tirando as energias. Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio e o entendimento desse baguá, dessa grade energética, para que eu não esteja, por exemplo, colocando água lá no elemento fogo, porque eu tenho a água que vai apagar esse elemento fogo. Daí vai esfriar, daí deu ruim. E aí deu ruim. Tu falando tudo isso, a gente pensa, isso tá meio místico, né? Tá uma coisa assim, esotérica, sei lá. Tem equipamentos, algum tipo de medição que tu consegue dizer em números como é que funciona e quais são essas energias, essas combinações, porque a gente tem que explicar pro pessoal o que não é o Feng Shui. Então, já achava que era uma religião, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu achava que era um conceito, né, baseado também num entendimento assim de culturas, né, mas não sabia que era tão amplo. Então, se tu puder dizer assim o que não é, pra galera já não começar a viajar, então aterrizar aqui e ficar dentro do assunto. O que não é o Feng Shui, né? O Feng Shui não é religião. Não? Beleza. Não tem uma igreja lá, não? O Feng Shui não é misticismo, o Feng Shui não é esoterismo. A gente trabalha muito com a questão do poder da mente, da intenção. Como que... Se a gente for colocar em palavras bonitas, que nem a gourmetização, a gente tem ali um mindset. É uma forma de você pensar e como que isso tá ativado ali dentro. Então, vai muito dessas experiências do teu bem-estar. E claro, isso aqui acaba ficando mais técnico, mas tem formas, layouts, enfim, que a gente consegue já trazer esse bem-estar, que eu não preciso nem medir essa questão energética. Às vezes, um simples posicionamento da cama já está auxiliando nessa questão do bem-estar. E você trouxe para o mundo real, assim, uma ideia prática disso a maneira como as coisas estão dentro do teu quarto, da tua sala, dentro da tua casa, já diz sobre essa questão. E mudando isso, tu já consegue ter uma percepção ou ter como que eu vou dizer, um sentimento diferente, né? E aí, quando a gente tá falando sobre antes era assim, agora mudou, ficou melhor ou ficou pior, já é um resultado. Eu questiono muito as coisas, sabe? Mas uma coisa que é inquestionável é resultado. Sim. Uhum. Então, se tu tem o resultado, muitas vezes tu não consegue, às vezes, explicar como você chegou naquele resultado, mas você teve. E o importante é o resultado, né? Então, por isso que eu perguntei, assim, como que isso se aproxima, né? E como que a gente consegue medir o antes e o depois. Sim. De um espaço com ou sem essa técnica, ó, né? Eu poderia dizer, então, eu como leigo, tô vendo essa história aqui de primeira mão, o Feng Shui, então você comentou aí sobre elementos básicos, elementos da natureza, tu falou também sobre o vento, a água, e tentar trazer um pouco mais dessa natureza, digamos, para dentro de casa. Seria algo nesse sentido, para o nosso corpo, nosso subconsciente, acho, provavelmente deve ser isso, né? Trabalhar mais com o nosso subconsciente para dar esse ar mais de segurança, de estabilidade. É nesse sentido? Sim.
Quando a gente trata dessa forma, a gente precisa entender que nós somos bicho, que somos da natureza. Eu sempre falo isso. Né? Somos animais. Nós Carnívoros somos... nós aqui. Cara, né? Tá falando pra pessoa certa. Nós somos macacos de iPhones. É isso que nós somos. Mas e o que acontece? A construção, ela veio para nos dar mais segurança, porque se a gente for parar para pensar, nós como mamíferos, bicho mesmo, comparado a outros bichos, a gente não tem muita chance não, né? Então a construção veio para nos proteger. Só que dentro desse viés também acabou afastando a gente do nosso habitat natural. Da nossa naturalidade, né? Então a gente precisa trazer para dentro das nossas casas. Pra se conectar. Exatamente. Esses se reconectar. elementos. Voltar às origens. É o que eu sempre digo. Exatamente. Eu sempre digo, eu falo na questão da alimentação, né? Que eu sou um expert em alimentação. Eu sou um expert, eu posso falar isso de boca cheia, porque através do conhecimento, através do meu estudo, eu mudei minha vida e a vida da minha família. Então, contra resultado, não há argumentos. Agora eu esqueci o que eu ia falar, mas... agora eu lembrei. Eu sempre tenho uma frase que é muito, muito legal. Tu pode usar também, eu permito. Já vou anotar. É isso aí. Volte à sua natureza, que a sua natureza volta a você. Então, quando você falou, Jéssica, que a gente se aprisiona dentro de 4 paredes frias, com layout, foda-se o layout, né? Tem que só dormir e acordar, porque amanhã tem que trabalhar. Você esquece de tudo que era a tua origem, tua natureza. E aí, tu começa a colecionar problemas que não existiriam se você estivesse na natureza. Então, o que o Feng Shui talvez traz é reorganizar de uma forma que faça você se reaproximar daquilo que é a sua origem, que é a natureza. Isso. Então com certeza, tem um ganho aí, porque a gente tá voltando às origens, tá voltando a respeitar o bicho como ele é, né? Então, por isso que às vezes a gente não gosta de ficar dentro de casa, tem alguma coisa errada. Sim, mas se a gente para pra pensar, são 90%, 90% do nosso tempo que a gente fica dentro de ambientes construídos. É muito tempo. Sim. Só no quarto... Se a gente colocar ali dormindo, é 1/3 da vida. 1/3 da vida. Dá o quê? 26, 27 anos dormindo. Dentro do teu quarto. Aí tu me responde, tu tá lá no teu quarto, casado? Sim. Casado? Sim. Tá. E tu tem uma parede cor branco gelo. O que vai acontecer? Branco gelo? Vai esfriar a relação. Entendeu? E as pessoas logo dizem, eu quero pintar de branco gelo. Olha a mensagem que a gente já tá passando pro nosso cérebro. Como que tu quer estar 8 horas por dia, pelo menos, dentro do ambiente com uma cor gelada, fria, sem nada? E claro, é o conjunto, né? E a gente tem opções pra minimizar isso, colocar uma madeira, um tom mais acolhedor. Não quer dizer que você vai pintar o teu quarto vermelho agora, de amor, Jéssica, né? Nem pode. Agora a Jéssica criou um pode, problema. Inclusive. Tu criou um baita problema pra mim, porque eu pintei minha casa inteira de branco gelo. Ih, Johnny, agora você já É sabe o padrão, porque, né? Tipo assim, não sei que cor. Não sei que cor eu vou pintar. Branco gelo. Branco. Por isso que não tem ficou erro. calado. Cor de prateleira. Cor de prateleira, tá resolvido. Não quero me preocupar com isso. E daí não sabe explicar. Mas isso que você falou faz todo sentido, Jéssica. E você muitas vezes não precisa ter números ou ciência para provar as coisas. É muito simples, cara. Sai de casa, vai para um camping, vai para a beira do rio no fim de semana e me diz se você tá melhor ou não. Então a resposta tá aí. É nítido que a gente fica mais calmo, fica mais tranquilo, a gente fica mais relaxado quando a gente... Vai dizer que você nunca botou na televisão lá aquele barulhinho de chuva para dormir? Nossa, aí é outro nível. Uma delícia. Aí é outro nível. Eu tentei colocar no celular uma vez pra dormir do lado da cama, mas me irritou. Não deu certo. Eu também não consigo dormir assim, não. Eu ficava prestando atenção assim, mas
que horrível a mixagem que esse cara fez. Daí é outro problema. Até eu faço uma melhor. Mas com o barulhinho da chuva é bom, né? Não, mas faz todo sentido, cara. Aqui a gente tá falando sobre coisas que não precisa números, é nítido, assim. É o que eu sempre digo. Você não precisa acreditar nos números, na técnica, na metodologia. Faz, testa e comprova. Se você viu que mudou alguma coisa, se deu certo, ok. Entendeu? Tá aí a prova. Vamos explicar depois como isso acontece. Daí é outro assunto. Daí é 4.000 anos de experiência pra gente tentar entrar nisso e explicar. E um dia talvez a ciência chegue com o seu dedo lá e explique isso e dê um outro nome. Mas era aquilo que acontecia sempre, né? Mas então, seguindo no assunto, pode explicar mais pra gente aí o que é essa questão de viver dentro de 4 paredes pintadas com branco gelo? Conte-me mais. 4 paredes e daí vai subindo isso, né? Muitos andares disso, né? Então... e aí, eu vou só puxar um pouquinho no que o Diego falou da cor vermelha, né? Tem algumas cores que a gente não vai ter num quarto. Como o vermelho. O vermelho, o amarelo. Porque são cores que deixam a gente em estado de alerta. É muito vibrante. Sim. Então, tu não vai nem conseguir dormir. O teu cérebro não vai conseguir descansar ali. A explicação técnica é aquilo da curva de onda, né? A curva de onda amarela, vermelha, são ondas mais curtas que chegam mais rápido no teu olho. A luz do semáforo vermelho chega antes da luz do verde e do amarelo. Então tem tudo uma explicação. Aí já é sem ciência, né? Que consegue comprovar a curva de onda. E na natureza, se tiver lá um bicho, algum animal com essas cores vibrantes... Atenção, né? É perigo de morte. Isso, e remete inclusive à questão do fogo, né? Que era essa proteção, mas que ao mesmo tempo representa um perigo. Exato. Como todos os elementos e como a gente tem aquele lado que é mais controlado e aquele lado que é mais expansivo. Eu posso ter aquele fogo acolhedor, mas eu tenho aquele fogo que pode gerar uma queimada. E isso a gente não teve contato de proteção com o fogo. Mas ainda assim, nas nossas células e na nossa memória genética, já está intrínseco que o vermelho representa esse sinal de alerta. É isso aí. Então tem essa questão que já é comprovada, mas que é uma comprovação já de longo tempo. E que a gente não poderia nem conversar se não tivesse esses estudos, se não tivesse nada documentado. Cara, esse conhecimento milenar, no mínimo, ele tem que levantar muitas perguntas. Ele não... É você ser cético a ponto de dizer, não, isso não funciona. Cara, se está ali, né? Se faz parte de uma cultura, alguma coisa a gente tem que estudar sobre isso. Então, o que existe hoje de técnica, aparelhos ou medição? Volto a repetir a pergunta assim, que tu consegue mostrar o antes e depois? Ou é puramente sentimento e resultado puro, assim, Isso. de quem está vivendo naquele ambiente? Sim. O que eu uso de aparelho é quando eu trabalho em conjunto com a radiestesia e a geobiologia. Aí eu trabalho com pêndulos e com o dual rode, que é um outro tipo de pêndulo também. Então, nesse sentido, a gente consegue determinar patologias da Terra, que são coisas que estão no subsolo, que também vão influenciar na qualidade de vida da pessoa. Porque se ela tiver uma cama localizada onde tem um cruzamento dessas linhas, a pessoa não vai dormir bem ali. Então, eu sabendo disso, já com o mapeamento, o baguá ali aplicado, eu sei que a minha cama, por exemplo, não vai poder ficar naquele lugar. Porque ainda que esteja com o Feng Shui perfeito, essas geopatologias vão dificultar a qualidade de vida da pessoa. Olha só, se a minha mãe estiver assistindo, que eu sei que ela assiste todos os episódios, ela vai lá e curta, ela vai lembrar de quando nós éramos crianças, eu e meu irmão, no quarto onde a gente dormia, lá na nossa casa, a gente não conseguia se aquietar de noite. Não tinha jeito de dormir aquelas crianças. Eu não me recordo, eu era muito pequeno na época, mas ela, né, trouxe uma pessoa
E a pessoa disse assim, ó, tem um cruzamento de 2 vertentes embaixo da cama das crianças aqui. Por isso que eles não conseguem dormir. E aí essa pessoa na época falou assim, olha, você pode pegar um fio de cobre e fazer um vai e vem assim no estrado da cama para bloquear essas ondas. Isso é verdade? Então ou era coisa da cabeça da minha mãe lá? Sim, é verdade. As coisas só vão evoluindo, né? Mas tem muitas situações como essa, né? Ali da questão do cobre, do metal, que a gente também traz pro Feng Shui. Por exemplo, uma cama de metal, com uma cabeceira em metal, não é bem-vinda pelo Feng Shui. Exatamente por isso. Porque tem essas questões eletromagnéticas. Não, então se tu tá dormindo com o celular do lado da cabeça... Por isso Sim. que não descansa, acorda de manhã cedo com os cabelos Porque em assim, pé. eu ia perguntar isso, Jéssica, se essas linhas são interferências eletromagnéticas. Sim. Que a gente sabe, já é conhecido, os animais, né, têm orientação eletromagnética. As pombas, por exemplo, têm uma bússola eletromagnética na cabeça. Tanto que quando há disfunções eletromagnéticas e geomagnéticas na Terra, eles conseguem determinar, assim, porque que os animais estão diferentes, né? Até no filme Armagedon tem isso. Lembra? Sim, sim. Das pombas batendo se batendo nos no prédios, prédio e tal. caindo. Então é isso que eu queria saber, porque o eletromagnetismo, ele sim tem uma interferência sobre os seres vivos, né? E até que ponto, assim, isso pode ser ruim, ser bom? O que é... como que você identifica, assim, um ambiente com essa interferência? Tá, essas ondas, elas não são boas mesmo. Então, dormir com o celular do lado não é legal. E eu sei que todo mundo faz, inclusive eu. É o costume, né? É mais fácil. Só deixa do lado do travesseiro aqui. Mas outra coisa que a gente tem que se preocupar, e que tem muito por aí, é a questão da TV. Porque a TV, além desse campo eletromagnético, a gente tá assistindo. Então, que mensagem, de novo, que a gente tá passando pro nosso cérebro antes de dormir? Que é dia. Exatamente. Isso é muito verdade. Aí a gente entra numa outra questão, que é o quê? O ciclo circadiano. Então, como que eu vou conseguir descansar se o meu corpo não tá entendendo o que é noite e o que é dia? Exatamente. Tem luzes azuis também, né? Então, o Feng Shui se apoia nisso. Tem muito disso. Eu evito também, troquei isso, eu fiz, que foi uma coisa legal. Eu tenho branco gelo ainda, eu vou mudar mais. Eu já vou te passar até outra cor de sugestão. Eu coloquei luzes amarelas, né, que se aproximam mais da luz do sol, que não tem essa curva de onda da luz azul, porque a luz azul é a luz sol a pino do meio-dia que diz para o nosso cérebro não produza a melatonina, que é o hormônio do sono que faz você relaxar e descansar, né? Então ela inibe a produção de melatonina. Tá certo? Tá certo. Então, a luz do celular... É de outro mundo, você não faz ideia do que esse cara sabe. Luz do celular, por isso que tem o filtro azul, né? Então tem tudo a ver essa questão da luz. E ponto pra mim, porque uma das coisas que a gente fez no quarto, quando eu comecei a procurar sobre saúde de sono, saúde alimentar e tudo mais, tinha sobre isso, né? Não ter TV no quarto. O que a gente fez? A gente doou a nossa TV antiga que estava no quarto lá e não existe mais TV fazem 8 anos. E é uma benção, assim, porque TV ligada... Eu não sei, né? Aquilo que você falou, o ser humano se aprisiona em 4 paredes e tem medo de dormir sozinho. Então, precisa de uma TV ligada, é muito estranho, né? Esse bicho. Sim. Muito estranho. E aí, tu falou da questão da alimentação e como nos 5 elementos da natureza que a gente tem na nossa casa, a gente também tem esses 5 elementos dentro do nosso corpo, de acordo com a medicina chinesa, né? Então, cada um dos nossos órgãos e os horários tem um elemento específico. Então, por que a gente não pode tomar água ali na hora do almoço? Ou fazer exercícios na hora ali do almoço? Porque é a hora do elemento fogo. Então, se eu tomo muita água nesse período ali de 11 horas até as 1 da tarde, eu estou apagando o elemento fogo do meu corpo. E isso vai influenciar em toda a rotina, né? Olha só. Então E qual que é a hora do elemento água? Ai, meu Deus, agora tu me pegou. Não sei. Então corta. Eu sei que o da manhã cedo logo é a terra.
que aí é quando a gente se alimenta e dá o start do dia, né? A Terra, na verdade, é como se ela fosse o neutro de tudo. Tudo volta para a Terra. Então, ela tem esse poder de começar, tá? Agora, da água, eu não me lembro. Talvez respeitar o nosso corpo, que também é uma máquina que existiu há milênios, milhões de anos, e ele tem um sensor chamado sede. Então, falando agora sobre educação alimentar, cara, respeite seu sensor, que é a sede, né? E outra coisa, não coma coisas que estraguem o teu sensor da sede, né? Que daí tu não vai saber o que é fome e o que é sede. Exatamente, né? Principalmente porque tem vezes que a gente come pensando que tá com E fome, é mas sede. na verdade é sede. Exato. E falando um pouquinho mais sobre você, Jéssica, você falou que não é natural aqui de Chapecó, Santa Catarina, se mudou pra cá, a faculdade tu fez aqui, e que momento que você decidiu fazer arquitetura, em que momento que você decidiu aprender mais sobre o Feng Shui? Podia explicar um pouquinho mais sobre isso? Então, na verdade eu fiz outra faculdade antes, eu fiz engenharia de computação. Ó, charado Johnny aí. Não, é pior, engenharia é pior do que programação. É pior que programação. Não, e aí hoje eu vejo, meu Deus, eu era uma louca, né? O que eu tava fazendo ali? Tava perdida, porque não tem nada a ver comigo. Nada. E aí eu lembro que eu falava com o Ricardo que eu tinha vontade de fazer arquitetura. Só que lá em Fortaleza, Só na faculdade... contextualizando, o Ricardo é O Ricardo é o meu digníssimo esposo. Contextualizando. E eu falava que tinha vontade de fazer arquitetura, só que lá em Fortaleza, naquela época, a gente tinha teste de aptidão. E eu, coitada, não sabia fazer uma linha reta, nem com régua e nem sem régua. Não que hoje eu saiba, né? Mas hoje tem os croquis, então... que ajuda. Não precisa ser tudo reto. E tem um computador pra ajudar também, né? Também. Então, eu tinha na minha cabeça que eu jamais ia passar numa faculdade de arquitetura. Olha só. Aí entrei para a faculdade de engenharia de computação e conheci o Ricardo e tal. E quando a gente se mudou, não tinha engenharia de computação. Então, o que eu falei? Vou fazer engenharia civil, porque eu consigo aproveitar as cadeiras. E o Ricardo olhou para mim e disse assim, tu não vai fazer engenharia civil. Tu vai fazer arquitetura, porque tu sempre falou que queria fazer arquitetura. Porque se é pra perder 1 ou 2 anos, isso não vai mudar nada. Melhor fazer alguma coisa que tu queria. Então, ele que me deu esse... Vai! Esse empurrãozinho. Isso. Aí eu comecei a fazer arquitetura em Itapiranga, que a gente foi morar lá. E depois a gente veio pra Chapecó. E eu concluí aqui. Aí quando eu terminei, eu já trabalhava numa marcenaria. E... já comecei a fazer pós-graduação. Aí terminei a pós e sempre com o Feng Shui. Eu lembro, meu Deus, que todas as disciplinas da pós que a gente tinha, eu queria ligar com alguma coisa do Feng Shui. E os professores diziam, ai, corta, isso daqui não posso falar. Ai, não sei o quê. Ai, não tem embasamento. Ai, é a mesma coisa que o meu orientador falou, os meus professores da pós falaram. E eu fiz uma amiga na pós que também gostava muito. Inclusive, até hoje eu tenho contato com ela. Então, a gente sempre se estimulava. Legal. Encontramos, assim, caiu no colo, pá, um curso de radiestesia e geobiologia. Aí a gente conversou e disse, vamos fazer juntas. Vou aproveitar, traduz o que é essas coisas aí. Tá. A radiestesia, com o pêndulo, a gente consegue detectar a energia dos espaços e das pessoas. Ela trabalha muito com o senso comum. Então, a gente consegue fazer perguntas para o pêndulo e o pêndulo responder. Então, não sou eu que faço nada. Eu sou um mero instrumento do pêndulo. E a geobiologia estuda as energias da Terra. Então, a gente tem geopatologias, que são patologias da Terra, e elas influenciam o espaço que a gente tá. Tem que lembrar, né, pessoal, que a Terra não é nada mais que uma bola de fogo girando. Não sei qual é a velocidade de giro do magma, que é rocha derretida, líquida, e rocha tem composição magnética, porque tem elementos de ferro, enfim, elementos metálicos.
e tá lá no miolo da Terra girando, né? E ela é um ser vivo, a Terra é um ser vivo. Ela respira, ela transpira e tem camadas e camadas, e tem água e tem lava. Então, assim, patologias da Terra, você está falando, então, que em alguns locais ela tem problemas que não são apropriados para moradia humana. Isso. Exatamente. E isso nem só se a gente falar de problemas da Terra, a Terra como globo terrestre. Mas um dos problemas é, por exemplo, fazer construções em cima de antigos lixões. Ou então em cima de antigos cemitérios. Tudo isso tem energia acumulada ali que vai influenciar na vida das pessoas que estão morando acima daquilo. Então, com o pêndulo, através da radiestesia, a gente consegue diagnosticar essas energias e trabalhar com as possíveis curas. Quando você fala desse tema, Jéssica, assim, eu percebo o tamanho que ele tem, a abrangência, né? Assim, tu consegue ir para vários caminhos e explicar de várias formas. Quais são as objeções que você tem para levar isso para outros profissionais? Ou assim, tu enfrenta barreiras do tipo, quem combate isso e diz, não, isso é balela, isso não funciona. Tu poderia explicar como é que é essa questão? Tem muita gente, muitos clientes e muitos arquitetos que são clientes que me perguntam por que a gente não estuda isso na faculdade. Exatamente por isso, é muito amplo, é muita coisa. E qualquer exemplo mais prático que eu dei aqui é uma areinha no meio do oceano inteiro, mas que já vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Então, uma das objeções é a que a gente estava comentando sobre a neurociência. Essa questão de não ter algo cientificamente comprovado, tá? E quando as pessoas chegam falando, isso não existe, isso é misticismo, uma coisa que eu digo é, experimente. Uma situação assim, meu Deus, que eu vejo mais do que queria, são cabeceiras da cama abaixo de uma janela. E olha, não tem uma pessoa que olha um vídeo, por exemplo, e não diga, meu Deus, isso é mentira, como é que pode? Cara, testa. Testa. Eu falo isso também quando eu falo sobre educação alimentar. E as pessoas não acreditam porque eu saí da Matrix e tô falando coisas que ninguém entende. Aí a pessoa diz, tá, mas isso é totalmente ao contrário que meu médico fala. Isso é totalmente ao contrário que a Ana Maria Braga fala. Isso é totalmente ao contrário que o fulano fala. Se eu pesquisar, tá tudo ao contrário na internet. Por que eu devo acreditar em você? Aí eu digo assim, não acredita em mim. Faz o teste em você. Seja você o teu laboratório. E diz depois se funcionou ou não. Exatamente. Então, esse é o caminho. Acredito que seja também o caminho que todas as não ciência, vamos dizer de não ciência, tá? Não tô falando de um jeito ruim. É que não foi comprado pela ciência. Acredito que esse acaba sendo o caminho de todas as não ciências. E tu podia talvez contar pra nós, Jéssica, algum caso assim que tu passou com algum cliente que realmente tava com um problemão dentro de casa e você conseguiu ajudar? Case da vida, né? Aquele que case da vida. Você pode levar um outro cliente lá nele e ele vai comprovar que funcionou. Vai atestar, vai dar o Eu carimbado. tenho alguns. Eu vou trazer um exemplo comercial, tá? Porque o Feng Shui, ele pode ser aplicado em várias vertentes. Então, seja numa empresa, seja numa casa. Não é só Nossa, pra uma casa. empresa, pensa, um aglomerado de gente. Exatamente. Aí você simplifica isso. Aí eu vou te contar meu case de sucesso da parte comercial. Fui atender uma empresa e eles tinham um problema muito sério com relacionamento. E isso depois a arquitetura do lugar me mostrou, né? Porque eu também não posso chegar pro cliente e dizer, você tem isso. Ele pode ficar um pouco com medo, né? Então, primeiro a gente faz o estudo e vai fazendo perguntas que são até mais profundas para conseguir
chegar naquele lugar. E eles tinham um problema muito grande de relacionamento lá. E eu expliquei o que estava acontecendo. Porque no começo, não, a gente não tem nada assim, tá tudo ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eles tinham um banheiro na área da prosperidade e um banheiro na área do sucesso. Guarda essa informação, tá? Já buguei aqui, que área é essa? Tá, calma aí. Aí, em relação ao relacionamento, quando eu falei desse problema, eles falaram, Jéssica, todo mundo que trabalhou aqui nessa sala saiu da empresa e a gente não mantém nenhum contato. Olha só. Ou seja, a arquitetura já estava falando que não tinha conexão entre a empresa e aquela área ali do relacionamento, certo? E aí, corrigido isso, aplicado o Feng Shui, foi feito todo o processo, né, do Feng Shui lá. Ela olhou para mim e disse assim, Jéssica, depois do Feng Shui, a nossa empresa teve o maior faturamento que há muito tempo a gente não tinha. Porque a gente fez as curas ali daquele banheiro na prosperidade e no sucesso. O banheiro, ele é um ralo energético. Então, ele tava levando embora toda a energia do dinheiro só tinha merda e do lá no sucesso. Lugar. Só tinha merda naquele lugar, por isso que não ia pra frente. Não, daí você falou sobre faturamento, não tem mais como acontecer. Exatamente. Então, Se tem assim, uma coisa que fala mais alto no corporativo, é faturamento. Resultado. Isso. Então, todas as curas foram feitas. Isso é um relato desse lugar. Porque imagina, é uma empresa. Então, foram várias coisas. Desde fluxo energético, clientes que entravam no antes e depois e falavam, meu Deus, o que vocês no ambiente, mudaram? Né? Que tá Sim, diferente. Legal isso é legal. Diferente. Viu? E sobre residência, então a gente pode dizer assim, agora eu vou tentar responder a tua pergunta da fila do pão, que eu achei que ficou um pouco confusa. Eu responderia assim, olha, Feng Shui, o mais próximo que eu posso te dizer é lembra que a avó falava que a cabeceira da cama tinha que estar norte ou sul, estava errado? Feng Shui fala sobre isso, sobre você acertar as coisas dentro de casa para melhorar a energia do ambiente. A minha mãe, tu falou que é a mãe, né? Não sabia. A minha mãe, quando a gente construiu a casa, ela ficou martelando pra mim assim, que lado vai ficar a cama? Que lado vai ficar a cama? Vai ficar norte ou sul? Não sei o quê. Eu não lembro direito qual foi a orientação que ela falou, mas ela bateu nessa tecla. Que ela construiu a casa dela para deixar as camas no lugar certo. Então tem a ver com isso. Sim, só que o lugar certo a gente tem que pensar onde é. É o quê? A posição de comando. Então, a cama tem que ficar na posição de comando do quarto. O que é a posição de comando? Quando você consegue olhar a porta de entrada. Olha aí. Então, se não, você tem tudo a ver com sobrevivência, com Isso. ter domínio do lugar onde você está. Tipo uma caverna. É, mais ou menos. Tu fica ali... Eu durmo de frente pra porta. Eu sei que só tem uma porta, porque é uma caverna. O bicho vai entrar por ali. Exatamente. Exatamente. Assim, tu consegue explicar coisas básicas, entendeu? Então, isso é um conceito que qualquer pessoa pode aplicar em casa. E que, às vezes, se tá errado, uma simples mudança... Já tá Uma simples mudança já vai fazer a diferença. Que parede que eu vou quebrar. Por quê? Não, mas é porque o quê? Vai te trazer essa sensação de segurança. De que você está em primeiro lugar. De que se alguém entrar, você não vai ser surpreendido. Você consegue dizer, meu filho, não entre agora não. Entendeu? A mesma coisa com o sofá. O sofá, ele tem que estar virado de frente para a porta. Para que eu receba as boas energias e barre aquelas que não são tão boas assim, mas que eu esteja preparado para isso. Outro ponto importante é a questão do fogão. Fogão é um dos principais elementos de uma casa. E quando a gente faz uma ilha, muitos arquitetos e até os próprios clientes querem colocar a pia nessa ilha, quando na verdade o fogão que deveria ficar, porque ele tá de frente. Ele está olhando tudo e até os meus convidados, as pessoas para quem eu vou cozinhar, eu vou conseguir interagir. Então, eu vou fazer parte do meio, não vou ficar isolado. Na natureza, onde é que fica a fogueira? No meio, né? Exatamente. E todo mundo fica ao redor. Então... Exatamente. Eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, nesse caso, então, desse ambiente comercial onde você fez, como você chamou, a cura do espaço.
precisou derrubar as paredes do banheiro e tirar ele daquela área? Como Não. é que... Não, existem curas. No Feng Shui, a gente tem 3 tipos de curas. As curas físicas, que são as minhas preferidas, e cabe muito a nós, arquitetos, designers de interiores, engenheiros, que a gente vai solucionar o problema através da arquitetura mesmo. Porque é melhor você não ter um problema do que você curar um problema. Sim, isso é fato. As curas físicas são essas, as curas mundanas, elas são mais palpáveis. Então, por exemplo, a gente usa muito espelho no Feng Shui. Tem aquele lado que é bom e tem aquele lado que não é tão bom. Então, se eu tenho um espelho, ele vai ser uma cura mundana, porque eu estou vendo ali aquele trabalho que ele está fazendo. Mas a gente tem um outro processo que é um pouquinho mais além, que são as curas transcendentais, que é algo que transcende, que a gente não consegue ver. Então, vai muito mais da intenção, da energia que você coloca ali para que aquilo realmente aconteça. Entendeu? E antes você estava falando sobre a tua trajetória, onde você mudou ali de uma faculdade para outra e começou a se desenvolver dentro do Feng Shui. Tu estava contando da tua amiga que vocês eram bem próximas. E aonde que você buscou esse conhecimento? Porque na faculdade não tem. Onde é que tu conseguiu? A gente tem curso, tem uma professora aqui que ela estudou com o mestre Lin Yun, que foi quem trouxe o Feng Shui para o Brasil. Olha só. Então, ela fez um curso com ele, né? Teve essa vivência e tudo. Hoje, ela é a maior referência, pelo menos para mim, a nível de Brasil, em relação ao Feng Shui. Então, ela é uma ótima pessoa, tanto quanto tem o Instituto Brasileiro de Feng Shui. Tem outras pessoas que já estudaram com ela também, que estão passando esses ensinamentos. Então, tem coisas que hoje eu só falo para os meus clientes, porque é em respeito a toda essa história, como essas curas transcendentais. Mas um curso como o que eu dou, passo todos esses conceitos essenciais do Feng Shui, como eu aprendi. Porque a gente não tem mais lá o mestre, né? Para estudar com ele. Então, a gente traz esses ensinamentos em respeito, em memória também a essa história. E poderia talvez dar uma dica, assim... Eu quero dicas. Eu também queria uma dica. Eu quero porque já falou da cor da parede antes, né? Já tá errado lá em casa também. Quando você falou que vocês não conseguiam dormir no quarto, piazada nova, né? Criança, o meu filho é assim. Ele acorda no meio da noite e vem dormir com a gente. E eu já sei uma coisa que eu vou mudar. Já anotei aqui. Agora queremos mais dicas práticas aí para quem tá querendo entender mais e fazer o próprio teste, né? Até que para quem é leigo, né? Faz um teste aí e vê se funciona. O que você pode deixar para nós? Eu vou dar algumas orientações, tá? Porque eu acho que o termo dicas, assim, acabou ficando um pouco meio que banalizado se a gente for parar para olhar. Ótimo. Então, as orientações eu acho que são mais plausíveis, principalmente se tratando de profissionais. Então, a gente tem... No Feng Shui, principalmente essa questão da posição de comando. Então, tenta deixar a tua cama na posição de comando, o sofá na posição de comando, o fogão na posição de comando. Nem todo mundo vai conseguir, mas só dessa simples mudança. Eu atendo um arquiteto para fazer a análise de projetos dele. E ele disse assim para mim: Jéssica, a posição de comando já muda toda a vida. Legal. Então, só de você já estar em primeiro plano, de te tirar desse vitimismo, de certa forma, já vai influenciar muito. E se você, como arquiteto, leva isso para o teu cliente, é já um outro jogo, um outro olhar que ele vai ter. Segundo,
Ainda falando de quarto, eu gosto bastante de quarto, porque a gente passa muito tempo lá, então a nossa energia maior tá ali. E legal que é o momento mais vulnerável do ser humano. Exatamente. Tá dormindo. E se a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem as cabeceiras. Porque hoje tem muito quarto que tem painel de parede, mas que não tem cabeceira. A cabeceira, ela precisa estar fixada à parede e fixada à cama, porque ela vai te dar estabilidade, é uma segurança, é um poder. Se a gente pensa em reis, como eram as cabeceiras dos reis? Cabeceiras altas, grandes, que abraçam. Então, ele te dá esse poder, essa segurança e essa estabilidade. Voltando um pouco mais pra trás, era uma pedra, né? Então não tinha como mexer a pedra. Entendeu? Eu pulo as etapas da evolução, eu vou lá pra caverna, e depois eu olho a caverna, faz como na caverna, que funcionava a caverna. Mas é aquilo que você disse, é chão né? e pedra, não tem segredo. É a natureza, Preso, é o que firme, a gente realmente é. é. Aí a gente tem também a questão dos espelhos que eu tava falando. As pessoas têm muita questão do guarda-roupa com a porta espelhada, Cara, né? deixa eu voltar, eu tô bugando o tempo todo aqui, porque assim, ó, como é bom dormir no chão. Tu acha? Já experimentou dormir no chão? Eu tenho um problema de coluna, não posso. Não, mas se tu pôr um colchão bom no chão, e eu percebo isso, percepção minha, quando tu dorme mais próximo do chão, ali do ladinho do chão, tipo, só em cima do colchão firme ali no chão, o meu sentimento é melhor. Eu vou te dizer uma outra coisa. Eu tenho um problema de coluna, assim, eu tenho uma pequena hérnia de disco. Problemas da modernidade. Isso é mais de ficar sentado do que de fazer esforço. Você Mas falando enfim, sobre isso. Pra mim, tá? Eu gosto de acampar de vez em quando, já faz um tempo que não vou, mas quando eu vou, cara, eu adoro dormir no chão da barraca. No chão, na terra, ali, sabe? Grama. É isso aí. Perfeito. E você tá descarregando, né? E se energizando. Ao mesmo tempo que você descarrega, você energiza. Então é fenomenal. Essa história de colocar o pé na areia ali, na terra, pra dar uma descarregada, é maravilhoso. Continuando, então, desculpa, interromper. Então, o espelho, ele é fantástico. Porque ele tem essa capacidade de duplicar. Então, ele duplica, ele engana o nosso cérebro. Tanto que a gente usa bastante para curar faltas nos espaços, né? Tá faltando. Dar uma sensação de mais espaço. Amplitude, né? Aumenta. Exatamente. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar com ele. Alguns cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, não pode ser um espelho fragmentado. O que tá muito na moda, aqueles espelhos todos recortados, né? Não é legal. Por quê? Porque a gente se vê todo fragmentado. E o nosso inconsciente entende o quê? Que nós somos fragmentados. Se nós somos fragmentados, nós temos vários caminhos para escolher. E quem tem vários caminhos não sabe para onde ir. Ou seja, não tem foco. Então eu vou me tornar uma pessoa perdida. Mais além, se eu tenho um espelho como esses de guarda-roupa que corta aqui na altura do pescoço, tirando a minha cabeça, o que o meu inconsciente vai entender? Que eu não tenho cabeça para nada. Então, eu não tenho cabeça para lidar com os meus problemas, eu não tenho cabeça para lidar com a minha família, eu não tenho cabeça para lidar com os meus sentimentos. Então, é tudo muito inconsciente, porque o nosso cérebro não para, né? E ele é muito inteligente, né? Ele não é bobo. Então, ele vai captando essas informações e vai guardando. Então, quanto mais ela é repetida, mais verdade aquilo vira. Então, as coisas se materializam. Entendeu? E na questão do espelho é muito isso, porque, de novo, eu tenho refletindo a minha cama, tá? Tem alguns estudos ali que o espelho é um portal, certo? Só que ele duplica tudo. Se ele tá duplicando o que tá na cama, o que ele tá duplicando? O problema. Mais além, ele tá duplicando a tua energia. Então, tu vai ficar muito mais ativo. Se tu fica mais ativo, tu não consegue descansar. Se tu não descansa, tu tem insônia. Se tu não tem insônia, tu tem ansiedade. Se gera ansiedade, tu tem menos produtividade. E tudo vai virando uma bola de neve. E aí, a questão da materialização.
talvez não gostem que eu fale isso, mas vamos dizer que tu tá num casal ali e tá refletindo a tua cama. Vai duplicar, certo? Uhum. O que isso com o tempo tende a materializar? Traição? Traição. Por ser outra pessoa, um outro ser. Que louco exatamente. Loucura. Então, outra questão, medo. Porque como o nosso cérebro não para, uma vez que eu tô no meu sono leve, eu posso ver eu me mexendo. Então eu vou ficar assustada com aquilo ali. Tu sai do estado de relaxamento e entra em estado de vigília. Exatamente. E aí tu não descansa. E aí não descansa. São as fases do sono. Inclusive, eu tenho uma cliente que tinha o guarda-roupa dela com a porta espelhada, refletindo a cama. E ela não tinha como trocar, porque móveis sob medida. O que eu falei pra ela? Afasta a tua porta quando for dormir, de forma que ela não reflita. Não fica no teu Exatamente. olho aqui na direção. Isso. E ela fez isso e ela Simples, disse... né? Cara, agora eu tô conseguindo dormir, agora eu Aí sei o que é né? dormir. Às vezes não precisa literalmente trocar um ambiente, trocar um móvel, mas quem tem um conhecimento consegue fazer essa cura que tu comentou. Isso, né? E é bom pro arquiteto saber disso, porque entra como até um projeto não. Um serviço de entrada para o teu cliente. Uhum. Porque é um serviço que ele vai sair cheio de informação e que às vezes ele não vai gastar nada com isso. Ele vai usar as coisas que não tem dentro custo. de casa. Eu costumo dizer assim, a inteligência muitas vezes ela não tem custo. É o jeito, é a posição, como você falou, evita que a primeira porta seja de espelho. Isso. Muitas vezes até economiza, então a questão é que usando a inteligência você consegue resolver e economizar, né? E hoje, se alguém quisesse buscar esse conhecimento, aonde que as pessoas iriam procurar? Quero aprender sobre Feng Shui. Pode me procurar. Pode me procurar? Aproveita e já fala se Isso, você então. tem algum material, algum curso, alguma coisa que as pessoas podem se aprofundar mais. É o momento. Aqui em Chapecó, eu tô lançando agora um curso presencial voltado para arquitetos e profissionais da construção para ensinar os conceitos essenciais do Feng Shui. Uhum. Exatamente porque, assim, eu sozinha não consigo atender muita gente ainda que faça 10 atendimentos num dia, né? Então, são vidas contadas que eu vou conseguir impactar a partir daqui. Quando esses profissionais têm esse entendimento, eles vão impactar tantas outras pessoas. E a gente tá falando de uma casa, vamos dizer, né? Mas se a gente pega um prédio, que nem tu falou antes, a gente tem a capacidade de moldar, de desenhar esses prédios, essas construções. Se eu tenho um apartamento de 10 andares, o que seriam 10 consultorias que eu precisaria fazer, às vezes com uma simples remodelagem dali, a gente consegue melhorar isso. Então, onde tinha uma falta na planta baixa, a gente consegue gerar um excesso. Então, no mínimo ali, mais tantas pessoas que vão ser impactadas, porque um profissional sabia desses conceitos, né? O propósito é maior, né? Exato. Isso, o propósito é maior. É aquela intenção de todo empreendedor, de toda pessoa que quer mudar alguma coisa no mundo, né? É que não é em benefício próprio, é em benefício de um todo, né? Uma que sociedade. tem ambientes que as pessoas consigam trabalhar mais tranquilas, lugares onde as pessoas consigam dormir melhor, consigam fazer as coisas e se sentir melhor, né? Então, vai além, muito além, né? Então, é levar a mensagem adiante e, assim como tu teve pessoas que te ensinaram e tem os mestres que trouxeram esse conhecimento de milênios e foi repassando, isso precisa ser repassado adiante, né? Sim. Porque como a Jéssica, desculpa te cortar, mas como a Jéssica falou antes, que é uma coisa bem legal, a cura dá pra fazer, né? Agora, se você consegue antecipar isso e desde a criação desenhar, do projeto certo, já fazer da forma correta, já é muito mais eficiente. Um ponto, assim, que é bem básico, certo? A gente tem no Feng Shui o que são as setas invisíveis, que são as quinas dos móveis, as quinas em 90 graus.
certo? Isso daí, como na Idade da Pedra, é um alerta. Perigo. Um perigo. Sim. Então, se eu tenho essa quina apontada para minha cama com uma mesinha lateral, por exemplo, eu também não vou conseguir dormir bem, porque o meu cérebro não vai conseguir descansar. Então, a gente precisa amenizar isso. Seja deixando esse canto arredondado, por exemplo, e na hora de fazer o projeto, se não prevê isso, pelo menos que esse móvel esteja abaixo da cama. Da linha de visão, né? Isso. É porque é nítido, né? Na natureza tudo é orgânico. Uhum. Então, curvas arredondadas, tudo, né? Respeita muito as leis da natureza ali, questão Fibonacci e tudo mais. E quando você tem algo que não é orgânico, foi criado, né? Agora vamos voltar lá para 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vocês lembram da abertura do filme? É um monolito de metal no meio do nada, e os macacos se aproximam e começam a bater naquilo e achar uma coisa esquisita, e que loucura, o que é isso? Nunca vi isso na minha frente, né? Então, pro teu cérebro primata, né, é isso. É uma coisa, é uma construção que não é da natureza, que está ali no momento mais vulnerável que você tá, e não é orgânico. Então, teu cérebro até o inconsciente vai entender assim. Por mais que... Mas é exatamente isso. Por isso que falo muito da questão do inconsciente. Porque a gente não tem controle dessas mensagens subliminares que a gente está recebendo. Nos quartos pequenos, de novo, adoro o quarto, porque tem muita coisa. Móveis planejados. Quantos projetos vocês já não fizeram que tinham aquele armário em cima da cama? Muitos não podem. Sempre tem o cliente que quer, eu preciso não aproveitar. Não tem espaço. Não tem espaço, tem que fazer um móvel aqui por cima da cama. Vai lá e faz um caixotão. Exatamente. E o que isso gera no nosso inconsciente? Insegurança de que aquilo vai cair. Mais além, que a gente tá oprimido. Como ali na seta invisível, é um dedo que está sendo apontado pra gente. Uhum. Então tem um sentimento de julgamento que afeta muito. Da mesma forma, essa questão da opressão pelo móvel acima da nossa cabeça. Entende? Uhum. E isso, mas a gente vai estar dormindo 8 horas. A gente está dormindo entre aspas, porque o nosso cérebro não para. Então, essas mensagens, elas estão constantemente sendo recebidas. E ela vai repassar para todas as áreas da nossa vida, porque é uma constante. Não é, eu vou passar uma noite ali naquele lugar e vou embora. Não, é a sua casa. Então, aquilo vai estar dias e dias e dias, e aquela mensagem de que você é julgado, de que você está oprimido, sendo jogado direto ali na tua cabeça. E aí as pessoas têm seus problemas, estão frustradas e às vezes não sabem por quê. E quando a gente cura isso, a gente tem pessoas mais felizes. E pessoas mais felizes não é só feliz no trabalho, é feliz na família, Sim. É feliz com ela mesmo. Eu tenho uma frase da educação alimentar que é o seguinte: você não é o que você faz de vez em quando, você é o que você faz sempre, né? A tua rotina. Uhum. Então, assim, cara, se você tá dormindo todo dia num lugar que não é apropriado, isso pode estar te impactando muito. Não é como você falou que é um dia que eu passo num hotel esquisito lá. Todo dia eu tô dormindo nesse lugar. Não tem como isso não impactar você, tá entendendo? Porque isso é o que você faz todo dia, né? Não é o que você faz de vez em quando, que é a rotina, né? É o hábito. Então, cara, faz muito sentido isso. Isso daria pauta para uns 3 ou 4 horas facilmente, né? Eu me apaixonei porque se conecta com a natureza. É então, massa, né, cara? Eu me admiro que às vezes, mesmo sem a gente ter a consciência que existe o Feng Shui, porque pra mim é novidade, mas eu vejo que a gente já vive isso na prática, só às vezes a gente não sabe e não tem, não tem aquela parte consciente que diz, aqui não é o certo. E na correria do dia a dia não para pra ver esses detalhes. Pra analisar. Não para pra sentir pra esses sentir, detalhes. boa, perfeito. Porque
é nos mínimos detalhes. Aí a gente tá falando dos mínimos detalhes mesmo. Mas assim, eles são mínimos porque eles passam despercebidos, não porque eles não têm impacto. Exatamente. Mas porque o nosso cérebro já está acostumado com aquela mensagem que está recebendo. Como tudo é essa energia, essa vibração, tu tem toda essa carga da tua vida. Então, se a tua cama a vida inteira foi debaixo da janela, você não vai ter tanto esse impacto. Pra finalizar, eu vi que tu falou da janela antes, mas não seguiu no assunto, agora tu falou de novo. Só explica qual é o mal da janela, pra gente entender. Não é o mal da janela, mas entra na mesma questão da insegurança. Eu tenho uma cama com a cabeceira... É um buraco a mais na caverna, traduzindo. Eu não consigo ver o que tá lá fora, mas o que tá lá fora pode me ver. Não, e dentro de casa é bem isso mesmo, né? E não importa se você tá lá no 30º andar. O nosso cérebro não entende isso. Não. Ele entende que o que tá lá fora eu não consigo ver. Eu acho que é pior ainda, né? Porque daí você sabe que tá na altura. E engraçado, porque no Feng Shui, essa é uma das únicas, ou então a única situação que não tem cura. Todas as outras a gente consegue melhorar. Mas essa só trocando de layout mesmo. Terceiro item aqui pra mim é arrumar meu layout. Já tá tudo anotadinho. Já fizemos aqui. Já quase que ganhou uma consultoria. Nossa, é por isso que eu adoro podcast. A gente entra burro e sai inteligente. Aprende, cara, é incrível. Né? É incrível como a gente aprende. Muito obrigado por trazer isso. A gente agradece pelo teu tempo também, né? E se quiser dar uma mensagem final, explicar tua missão, por que você acredita muito nisso, assim, só deixar uma mensagem final pro pessoal, deixar seu contato, também vai ficar na descrição. O momento é agora e obrigado por trazer esse conhecimento pra gente. Eu agradeço a oportunidade. Eu tava nervosa. Hoje eu trabalho como arquiteta, fazendo projetos mesmo. Ensino essa parte do Feng Shui para outros profissionais, para levarem esse diferencial de trabalho para os clientes, e tô compartilhando conhecimento todo dia nas redes sociais, no Instagram principalmente. Então eu tenho esses vieses, tanto do atendimento direto ao cliente quanto do atendimento para o profissional. Obrigada pela oportunidade e vamos depois fazer outro podcast. Não, isso... Com certeza. Não, vai ter que ter o número 2, cara. Porque acho que a gente esqueceu de falar várias coisas, assim. Eu tinha vontade de falar muito também. Me segurei aqui. E assim, só pra completar. O curso, ele vai ter uma duração de entre 14 e 16 horas. Ou seja, são 2 dias de curso. E ainda assim, né? Aqui deu pra ter uma ideia do que é. Isso. Mas... a pontinha do iceberg. Isso. Tem muito além, inclusive, do que vai ser passado lá. Mas os conceitos essenciais estarão na mão. Show de bola. É como qualquer conhecimento, né? A gente tá levando uma amostrinha, tipo de perfume. Aí depois você compra o perfume. Mas, cara, se você não viver isso, não vai conseguir colher os frutos, né? Então, eu acredito que pra ti, certamente é uma ideologia de vida. Sim. Então, para qualquer área, se você levar a sério e realmente viver isso, acredito que terá resultados, né? Até porque eu tive que ser cobaia de mim, né? Então, seja seu próprio laboratório, eu tô sempre Exatamente. digo. Então, antes de propor alguma coisa, eu testei na minha casa, com a minha família, para ver se daria certo. E validou. Perfeito. Então, tá comprovado. Fica aí a mensagem, galera. Seja seu próprio laboratório, beleza? Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigada.